Bem-vindos a mais um episódio do Axor Talks, o podcast da Axor. Eu sou Luciana Teles, diretora de clientes aqui na Axor, e como vocês já sabem, nessa temporada, muito bem acompanhada de quem? De quem? Obrigado, Bruno. Minha amiga. Pessoal, um prazer. Meu nome é Bruno Moraes, eu sou empreendedor de Cybersecurity, fundador do Cyber Horizon Group, e hoje é um dia especial pra gente. Hoje nós temos um CISão. Vocês vão entender qual é a diferença de um CISO para um CISão. Então, estamos falando aqui do meu amigo Denis Nesi, que hoje é uma das referências no mercado, e com muita honra, muita gratidão, bem-vindo ao nosso podcast. Estou me sentindo honrado com essa apresentação, muito honrado pelo convite, fico feliz de estar aqui. Sou Denis Nesi, estou aí mais ou menos 30 anos no mercado, numa nova jornada no setor de telecomunicações, e espero ter um bate-papo bacana com você. Como é que você escolheu essa carreira? Em 1997, numa construtora, e tinha que fazer a conectividade das obras. E aí tinha, além da América Latina, né, todas as obras no Brasil, a gente tinha que fazer uma conectividade e tinha que botar a segurança ali. Então, em 97, eu fiz uma VPN, e aí faltava um tal de firewall na época. Antivírus a gente já tinha, estava moderno, né? Mas faltava o firewall. E aí botamos lá o checkpoint, eu acho que é uma versão muito inicial. E ali, vamos dizer que aquilo era security naquela época, né? Não chamava security. Não chamava. Eu era de infra, né? E ali a gente botou. Eu conheci uma empresa ali no Rio, que estava em ascensão, tinha uma turma muito forte. Sou do Rio, sou carioca, né? E ali que eu comecei, aí a paixão. Assim, segurança é paixão. A gente faz porque a gente ama o que a gente faz. E tem que ter paixão, né? Porque assim, com a sua experiência também, sim, e o que acompanha de todos vocês, clientes, é uma loucura, né? É quase que uma sobrevida, né? É uma questão de sobrevivência, na verdade. Então, tem que ter paixão. Daí é uma questão, assim, interessante, né? Da paixão, porque você ser CISO de uma empresa hoje que, por exemplo, faz parte de uma infraestrutura crítica, como o Denis comentou, tá numa tensão e no estado de alerta 24 horas por dia. Hoje eu sou empreendedor, né? Eu tenho uma vida de intensidade, mas quando CISO, esse estado de alerta é o tempo inteiro, porque o problema, o incidente e as circunstâncias que acontecem é 24 horas por dia. Né, e a gente tem aquela piada interna entre os CISOs, né? A gente dorme igual a bebê, né? Acorda de duas em duas horas e chora. Só não posso falar o resto. E conta um pouco da sua experiência profissional, porque não te acompanha, porque não te conhece. Bom, eu venho do mercado, vamos chamar de consultoria, né? Passei por, acho que meus últimos 17 anos em consultoria, fazendo grandes implementações, transformações. Eu me juntei, eu acho que em 2007, numa grande empresa de management consulting para fazer a parte de segurança, quando ainda estava no início ali, eu acho que da SOX. Então a gente foi desenhar uma estratégia para uma grande empresa de petróleo, e ali eu comecei bem pesado na consultoria, né? Quando avançamos esse projeto, eu acabei mudando para a estratégia, porque não tinha, naquela época, tanta intensidade de projetos de consultoria, de segurança na época, né? Demanda de cliente nessas grandes empresas. Então, eu passei para a parte de estratégia, mas sempre com um dedinho ali em segurança a vida toda, né? E vim vindo até 2015. Eu saí da consultoria, eu fui morar na Holanda, acompanhando minha esposa. Minha esposa ela era do óleo e gás, e ela foi montar uma operação na Holanda, uma baita oportunidade para a família. Abri mão da minha carreira, né, naquela época. Legal. E fui acompanhá-la ali com meus filhos, para ela poder ter essa oportunidade. Você já fala muito sobre quem ele é. Isso é isso. Contrário, né? É uma postura completamente oposta do que a gente acompanha, enfim, de forma geral, né, em relação a mudança de carreira entre o público masculino e feminino. Então já mostra muito de quem você é. Exato. Sim. Agora, Denis, você falou de que trabalhou com estratégia. Isso. Era estratégia de business, estratégia de negócios, né? Assim, a gente conectava, tinha estratégia de negócio sim,
né? E eu conectava com a estratégia de TI. Ah, tá. Né? Sim. Então, assim, dado assim, vamos fazer uma separação de uma empresa. Aí alguém ia lá, desenhava essa estratégia de separação, e aí você tinha que levar os sistemas, você tinha que desenhar uma nova infra, você tinha que fazer a segurança, você tinha que desenhar aquele roadmap nos custos adequados daquela empresa, né? E rolloutar aquilo e implementar. Eu não era só o cara de PowerPoint, eu ficava até o final da implementação. Existe uma confusão com consultoria que só faz PowerPoint, não é verdade. Eu acho que uma baita escola. Várias pessoas que a gente entrevistou nessa temporada passaram por consultorias. Sim. Eu acho que é uma baita escola, porque é óbvio que é diferente de estar sentado na cadeira da tomada de decisão que você tem hoje, né? Mas eu acho que é uma baita escola você ter que convencer e treinar e executar um plano de ação que envolve uma outra pessoa, principalmente para a posição de segurança, que você faz isso o tempo inteiro também. Exato. Você toma decisões e impacta outras áreas dentro da empresa. Então, eu acho que, do que eu tenho aprendido com os CISOs aqui no nosso podcast, me parece que os mais bem-sucedidos hoje tiveram alguma experiência em consultoria ou grandes projetos que trouxeram essa bagagem. Você quer ver, assim, por exemplo, quando a gente vai atender um cliente em consultoria, a gente faz um mapa dos clientes, o perfil dele, né? E se as pessoas que a gente está aqui na consultoria, elas dão matching com esse perfil. E aí, dependendo do tipo de perfil que cada um daqueles do cliente tem, a gente tem uma abordagem diferente. Um é mais analítico, um é mais direto ao ponto. Mais relacional. Um é mais relacionamento, um é mais o que a gente fala do expressive, gosta de falar mais. Então, esse tipo de abordagem, no CISO tradicional, eu vejo pouco sendo usado. Mas quem vem de consultoria acaba aplicando, porque isso, negociação é a nossa vida, a gente negocia o dia inteiro, com todos, né? Então, assim, aquele mote, né? O CISO não fala mais não, né? O CISO cria pontes, tudo isso, né? Como que você faz isso? Sem essa skill desenvolvida, né? Interessante, né? Você está falando sobre negociação, sobre persuasão, sobre navegar em diversas áreas do mercado, lidar com diferentes níveis de pessoas, tanto o técnico quanto o executivo. E aí, eu já vou entrar aqui num tema que ele criou, né? Eu gostaria de abordar, que você fala do termo cisão, né? E por isso que a gente brincou aqui no começo que ele não é CISO, ele é cisão. É um cisão, né? Na sua visão, Denis, assim, o que é o CISO do passado e o que é o novo CISO, que a gente pode chamar de cisão? Como é que você define essa diferenciação? Bacana, isso começou na RSA, uma conversa entre CISOs. Não sabemos o que vai acontecer, o que vai começar na RSA deste ano, saberemos em breve. Pois é. Não, você já criou um novo CISO Zero Day, né? Não foi isso? Cada RSA voltamos com novas criações. Não, mas assim, a gente estava numa discussão que falta um fórum, às vezes, para um time executivo. A gente também precisa ter o nosso fórum, né? E a gente precisa discutir, a gente precisa trocar informações. Mas o que é esse cisão? Hoje você vê um CISO acumulando funções dentro da empresa, né? Então, no meu caso hoje, eu cuido da segurança de TI, eu cuido da segurança de engenharia, eu cuido de antifraude, eu cuido de investigação. Eu não me considero um CISO, eu acho que eu estou acima de um papel tradicional de um CISO. Do job description de um CISO. Aí qual o nome que a gente tem para isso? Não tem. Aí a gente botou o nome. Então nós somos um CISão, né? Porque a gente está acumulando funções, né? Em cargo de diretoria executiva, muitas vezes com reporte direto ou indireto ao presidente, que nos dá ali um certo poder de decisão, que traz uma responsabilidade imensa nessas decisões que não pode impactar a experiência do cliente, os negócios da empresa, né? A gente tem que balancear os custos, tem que tomar decisões ali no budget, né? Tem que ter o mapa de riscos, mas também, cara, aonde de fato eu vou botar dinheiro ali para poder reduzir meu risco, né? Qual que é meu apetite? Não dá para ter dinheiro para tudo, né? Assim, pessoas vão ficar felizes, outras não vão ficar felizes, e o CISão, ele apanha de quem está feliz e de quem não está feliz. A gente apanha o dia inteiro. Aí eles fazem um churrasco, contando aqui no off, porque eu já vi fotos, que é para poder desaluviar
da porrada que toma. Exato. O churrasco é questão de sobrevivência, para desanuviar a pressão. Então a gente fez assim, ó. Pô, se a gente precisa conversar, vamos fazer um churrasco. Tem que ter um ambiente seguro. Exato, né? E aí a gente tem os nossos 4 eventos por ano, é um churrasco, né? Nós somos, eu acho que 35 CISOs nesse perfil, e aí a gente faz uma votação dos convidados. Assim, não é um evento, é um churrasco entre amigos, entre pessoas que precisam ali trocar informação, porque evento aberto e esse público você pode ver em vários eventos do mercado. Aquele a gente precisa conversar. É importante. Muito bom, né? O Bruno participou. Eu vi o Bruno na foto, Former CISO, né? Exato. Como é que você chama isso? Né? É Alumni. Alumni. Eu peguei a foto que eu vi lá e mandei pra ele. Pô, Denis, me chama pro próximo churrasco também. Eu não sou CISO, mas me chama lá pro próximo. Não vai dar, né? Não é CISO. Não sou CISO, não vou poder. Aí tem que ser outro evento. Mas eu tenho boas histórias pra contar, gente. Amigos do CISO. Amigos do CISO, vamos criar os amigos. Você sabe que a gente batizou a CISona lá também, né? Podemos brincar nisso aí. Exato. Mas já pegando esse gancho que você trouxe, da importância de se relacionar com várias camadas, né, dentro da empresa e conseguir, né, criar essa conexão com as pessoas do outro lado, a gente sabe que um dos maiores desafios é conseguir fazer com que diferentes hierarquias dentro da empresa levem segurança digital a sério. Uhum. A educação digital é muito rasa no nosso país ainda, né? Eu falo de educação, a gente tem filhos, né? Todo mundo aqui tem filhos. Falando de crianças, né? As crianças não entendem de segurança digital. Tem um grande projeto agora das escolas de bloqueios de celulares, porque de fato não existe uma educação nesse sentido. E isso vai se prolongando na carreira profissional das pessoas. Elas não sabem a importância da segurança. E aí vão crescendo, vão se desenvolvendo, assumem cadeiras executivas sem entender o impacto que pode ter um ataque ou um incidente cibernético. Como é que dá para fazer essa conexão com os 120 mil funcionários numa só? Então, isso é um ponto bem importante e relevante que a gente pode discutir aqui. Quando segurança está isolada, a chance de perder budget, a chance de ter um investimento maior é alta, de não ter sucesso. Quando você começa a ter o antifraude e segurança junto, e olhar um canal de negócio, o quanto ele vende, quanto ele tem de perda, o quanto de segurança você está investindo ali e qual que é o percentual do budget que você está colocando ali, aí você começa a justificar. Então, assim, é no dinheiro. Você tem no dinheiro, no risco que isso Fala traz. na linguagem de negócio. Você fala do negócio. Eu tenho um canal de negócio, esse canal vende tanto, ele tem tantos % de fraude ali e eu botei tantos % de segurança. No outro canal do amiguinho do lado, que tem uma receita similar, ele tem uma fraude de 0, alguma coisa. Não existe fraude 0, existe 0 ponto alguma coisa, né? E por que esse aqui do lado está em 5? O que falta nesse cara aqui, né? Então, assim, você começa a comparar os negócios, começa a monitorar o dinheiro e começa a botar os investimentos. E aí, esse tipo de indicador, né, que o business gosta de ver, porque eu estou falando de negócio, eu não estou falando de segurança, estou falando de negócio. E aí o cara me pergunta, bom, como que eu aumento a receita ou deixo de perder aqui? O que falta? Falta uma biometria, falta, sei lá, algo aqui na minha jornada de segurança para eu poder ter eficácia. Então, quando a gente muda essa linguagem, quando a gente leva uma linguagem de negócios, indicadores de negócio, né? Número de processos, por exemplo, que você recebe de um determinado canal porque ele está tendo fraude, porque você não investiu num determinado controle de segurança. Isso tem apelo. Que é o custo da fraude. Exato, isso tem apelo. Então, assim, são técnicas, vai depender muito da cultura da empresa. Como consultoria, eu já passei em banco, já passei em healthcare, estou em telecomunicações hoje, e te digo, não existe receita de bolo, não é igual. Né? No meu caso, não é flat, né? Você atingiu uma maturidade em cultura e ela vai se manter assim para sempre. Não, porque a empresa é viva, ela muda. As pessoas mudam e quando muda, exatamente, temos que olhar de novo para isso. E você tem que, cara, o macete mesmo, além do mapeamento das pessoas que eu falei, é mapear a cultura da empresa. E como você aborda esses stakeholders dentro da cultura. O que gera, de fato, apelo para eles. Eu estava num banco, né, fazendo uma consultoria,
E aí eu levei o mapa de riscos e levei custo. O cara do board falou assim, eu não quero ver custo, quero ver risco. Se você vai no mercado de telecomunicações e health, o cara não quer ver risco, ele quer ver o custo. Aí depois ele vê o risco. Então, assim, como que você faz um mapa e leva de forma correta a informação? Você tem 1 minuto para ganhar ou perder o board da empresa. Não mais do que isso. Nossa, interessante, né? No outro podcast a gente falou sobre superpoderes para desbloquear a segurança. E a gente fez até um artigo que você colaborou, o Glauco colaborou, mais uma vez falando do Glauco. Glauco, mais um beijo pra você. Todo podcast eu mando um beijo pro Glauco. O Glauco. Ele me fala que ele não gosta de abraço. O Glauco é cisão, hein? Glauco é cisão. Pra sempre cisão. Não, e todo podcast eu mando beijo, abraço, me fala que ele não gosta de beijo, abraço, aí eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, Glauco, não assiste. Pula o próximo. Porque eu mandei vários beijos, vários abraços. Tem que mandar pro Madureira também, hein? Madureira? Cisão, tamo junto. E aí, Denis, a gente falou sobre esses superpoderes, né? O primeiro superpoder do CEO, do C-Level, do conselho. A gente falou que o segundo é o superpoder da equipe, né? Do CISO cuidar da equipe, né? Empoderar essa equipe. O terceiro, o superpoder da comunicação. E o quarto, que a gente colocou o superpoder do CISO, do CISão. E você falou uma série de temas e fez vários correlacionamentos que não estão na cadeira de aprendizagem de um CISO. Porque a maioria vem o quê? Formação de ciência técnica da computação, formação técnica e etc. Né? O quanto que você trabalhar com estratégia, porque você falou que trabalhou com estratégia, está fazendo diferença para você hoje como um CISO que né, aborda vários temas técnicos e vários temas né, diferentes. Né? Boa. Não, acho que fez toda a diferença. Primeiro ponto, assim, você chegar numa cadeira de CISO, né, que foi o caso, eu cheguei há 2 anos, e você sentou ali, você é o dono do negócio. E aí você tem um caos, todo mundo te ligando o tempo todo. E aí você para e pensa, né? O que eu tenho que fazer? Tem que desenhar a estratégia. O WhatsApp vira um CIEM? Como é que a gente falou agora há pouco? Eu tenho um CIEM aqui, meu WhatsApp é um CIEM, né? Então, você tem que desenhar uma estratégia. E aí, eu tenho uma mandala, né? A gente desenhou uma mandala. Existe uma mandala da estratégia que a gente converteu ela para segurança. Que você desenha ali um modelo de operação novo. Como que eu vou operar esse negócio? Que organograma vai sustentar aquela operação, né? Que tecnologias eu vou botar ali para atender aquele negócio, né? E são 8 elementos, eu não vou ter todos eles de cabeça aqui, o custo também, né? Como que eu vou adaptar o custo, quais são meus negócios, qual o direcionamento, para onde está indo, como que eu vou conectar essas peças no negócio. E aí você tendo esse modelo de operação, né? E uma organização adequada, você começa a atacar o negócio com eficiência, né? Então, o processo de demandas ele é algo super importante, o processo de incidentes ele é super importante, uma gestão de crises é super importante, você ter ali uma higienização do seu ambiente, né? De forma proativa e constante é super importante. Então, como que você para de pé nesse modelo? Como que você tem essa organização, essa equipe eficiente ali? A equipe tem que ser boa, né? Não existe cisão sem equipe, esquece. E todo cisão, todo grande homem tem uma grande mulher, dizem isso sempre, né? E todo cisão tem uma grande equipe junto. Assim, essa é a correlação. Se você não tiver, não funciona. Eu fui almoçar com o time do Denis outro dia, acho que no final do ano, né, Denis? Não sei se foi no final do ano, começo do ano, tá passando muito rápido. E é impressionante ver a admiração que eles têm pelo trabalho do Denis e a confiança que existe, que é mútua. É muito válido esse teu ponto que tu trouxe, porque justamente a gente viu na prática como existe essa relação. Conversei com um pouco deles, né? São um pedacinho do teu time, mas é muito importante ver como eles te consideram uma referência e uma segurança para eles também. E assim, né? Equipe de alta performance, né? Equipe de alta performance, né? Todos executivos. Né? Todos executivos, alto nível, e o líder é a referência de todos eles. Então, assim, sobre a equipe de alta performance em cyber, talvez é um pouco diferente das outras funções do mercado, né? Tem uma questão de inteligência emocional. Treinar muito, inteligência emocional, né? Equilíbrio, estudar o tempo inteiro, né? Tá
tentar estar um pouco à frente, né, das ameaças, que é um grande desafio que a gente tem o tempo todo. Prever o que vem como problema. E assim, como é que é a gestão da tua equipe lá? Assim, como é que você empodera o time? O que você faz de... Então, como que a gente opera, né? Eu tenho dailies, né? Então, todo dia, 9 às 10, é mandatório, tá na daily. E a gente passa as torres, né? Nós temos 10 torres ali divididas. E a gente passa uma a uma. Passar uma a uma não é passar status. Ninguém quer saber de status. A gente está conversando. O que você está fazendo? Fazendo isso, avancei assim. O que está pegando? O que está pegando? Está pegando isso, né? E aí o coleguinha da torre B fala assim, cara, eu já vi isso, tem uma solução aqui, vou conectar contigo. Então, assim, a comunicação e a forma que a gente faz todos os dias gera uma colaboração no time, que é o segundo passo importante. Você ter um bom time e ter uma boa colaboração, né? Então, isso a gente vai empoderando as pessoas ali. Ó. A partir de hoje, você, Lu, é responsável por resolver todos os problemas de Quantum da empresa. Me lasquei. Ó, que responsabilidade grande. Olha como é acreditar na capacidade da pessoa, né? Não sei se é muito bom, só uma furada. Não sei, eu me sinto que é uma furada. No churrasco, tu não me chama. Tá vendo, Marlu? Ó, você é responsável, mas aqui tá o arquiteto, aqui tá o cara que vai te ajudar a desenhar a solução, esse aqui vai buscar alguns parceiros que vai te ajudar. A gente forma ali. Todos os dias a gente forma alguma coisa legal, né? Você vê. Agora eu tô dentro. Tá vendo? Você vê, a gente montou o Innovation Day, né? Innovation Day... Foi agora, não foi no começo do ano? Não, tem 2 anos já. A gente tá vamos pra 10ª edição. Não, mas teve agora alguma edição, não teve? Porque eu vi foto também. Tô só stalkeando vocês. Então, a gente falou do que aconteceu no Fórum Econômico Mundial. E aí foram 5 palestras, mais ou menos. São 4 palestras e os CISOs, né, tendo uma discussão. Eu tô levando conteúdo que o mundo fala para dentro da empresa. E assim, são especialistas, os melhores que a gente consegue identificar no mercado, e às vezes os melhores do mercado, muitas vezes os melhores do mercado, vão ali contribuir de forma voluntária, sem nenhum custo para a gente. E essa geração de comunidade, a gente tem vários convidados que estão ali, não é só nossa empresa, mas a gente tem os convidados que participam. E mais, a gente criou o Tech Day. Toda sexta, 10 da manhã, a gente tem um treinamento de 2 horas. Toda sexta. Que legal. Tem uma fila, um backlog de gentes assim, ó, voluntárias na nossa causa. Porque se você está me aportando conhecimento, eu estou devolvendo para a sociedade. E esse espírito de comunidade que a gente quer criar. Sensacional, né? Sensacional. E assim, né, esse Innovation, né, eu acho que, não sei se foi o primeiro ou o segundo, em que a gente fez um painel juntos, né? Eu também trabalhei no mercado de telecomunicações e a gente passou uma mensagem para o mercado. O seguinte, né? Aqui a gente não está concorrendo. Exato. Aqui a gente está lutando com a mesma causa. Exato. Né? Então, assim, essa mensagem da comunidade se juntar, se ajudar, ela é muito importante para a gente. Existem fóruns no mercado, a gente sabe disso, né? Mas que se comunica até um determinado nível. No nível realmente faz diferença, a informação ela fica mais restrita. Exato. E mesmo na comunidade, né? A gente tem a comunidade da Axo, que a gente tem um canal só de gestores de cibersegurança, mas a gente percebe que ainda não... Nos eventos físicos, o ambiente de segurança acontece. As pessoas trocam muito mais do que no canal, na comunidade, de fato. Mas a gente percebe que no online ainda não é um ambiente comum aos gestores de cyber para trocar informações. Então, a gente criou lá os eventos presenciais para criar também esse ambiente mais seguro. E mesclar segmentos, mesclar maturidades diferentes. Porque hoje a gente tem olhado o CISão, mas tem lá o CISinho, não sei se pode chamar assim, que daqui a pouco vai ser um CISão que precisa se desenvolver. E ter contato com esses profissionais fazem muita diferença na carreira, né? A gente aprende muito mais com pessoas de mercado que a gente admira. Eu aprendo muito com vocês. Do que em aulas, cursos e, enfim, qualquer coisa que a gente faz de disciplina mesmo, né? Acadêmico, então é um grande desafio. E aí vocês falaram aproveitando que você falou de telecomunicações, vamos entrar nesse mercado? Porque a gente teve uma temporada só sobre o mercado financeiro, que também é um ambiente crítico. A gente falou sobre o mercado de saúde, que se tornou um ambiente crítico mais recentemente, né? A gente tem muitos casos. Todos os dias a gente acorda com um caso, né? A gente falou de um caso recente aqui antes de começar a gravar.
Mas telecomunicações também é um super ambiente crítico pensando no ecossistema do nosso país, na verdade, em tudo que a gente faz, né? A base começa na telecomunicação. É isso, a gente não vive mais hoje sem internet, sem acesso à telecomunicação. E aí, te ouvindo primeiro, e pegando a tua experiência nesse segmento, tem algum tipo de ameaça, golpe, que virou um pesadelo para esse setor? Pensando no impacto que pode trazer para a sociedade, pegando teu gancho também? É assim, é uma infra super crítica. A gente diz que a de energia é a pior, né? Você acaba com a energia e aí, né? Até quando eu vou aguentar sustentar meu ambiente, né? E a de telecomunicações, sim, ela tem uma responsabilidade com a sociedade enorme, né? Nós ligamos o país, né? Praticamente, aí, hospitais, bancos, né? E todos. E é óbvio que a gente tem que desenhar soluções que fortaleçam, né, e que mantenham a disponibilidade desse ambiente, né? Quando você fala de infra, ter ela blindada e bem estruturada é importante. Quando a gente vai usar essa infra, né, e a questão de golpe, você vê, né, que o celular hoje é, né, um vilão, né, no sentido de uso para fraude, né? E aí a gente tem um papel importante também na sociedade, né? Como que a gente cria mecanismos, como que a gente faz a conscientização não só da nossa população, mas também da sociedade para usar de forma correta o celular. Então são abordagens mais de conscientização nesse sentido que a gente faz. A blindagem ali, os investimentos, né? Vocês podem ver aí que são públicos, são investimento pesado. E não está fácil em alguns momentos, alguns investimentos, porque a gente tem o crime organizado, muito organizado, e com alta capacidade de investimento. Que prejudica a nossa infra fisicamente, né, com o roubo da nossa infra. Eu acho que a gente sofre muito isso. Em algumas regiões específicas ali, a gente não consegue nem mais fazer reposição. Então, isso para a gente impacta bastante, impacta a sociedade. E muitas vezes, assim, as pessoas não entendem que a gente também tem um limitador, né? Não dá para ir com um caveirão lá botar a infra que foi roubada todas as vezes. Nem o caveirão entra em alguns lugares. É o desafio da ameaça digital, mas tem a ameaça física. Exato. Também é o que problemas com roubo de cabeamento, roubo de equipamentos, como se vandalismo acontece muito também. Então, assim, é uma nova disciplina de ameaças que tem que lidar também, misturando o físico, o patrimonial, vamos dizer assim, com o lógico, né? No final do dia. Mas a gente sabe que tudo se conecta, né? Isso. Numa linha fina, se a gente for descer nas investigações, a gente sabe que todos eles se conectam. Exato. E passam pelo digital de alguma forma, né? Exato. Sem dúvida, né? E assim, né? A gente tem acompanhado muito também nesse mercado fraudadores se juntando com especialistas em hacking. E aí é uma abordagem de ameaça um pouco mais complexa. Um pouco mais inteligente. Né? Mais inteligente, né? Uhum. De estudo, de preparação. Né? Você tem um mundo de fraudadores que tem muita capacidade financeira, né? Aportando recursos para usar a palavra hackers, tá? Descobrirem falhas, eventualmente participarem, né, das operações que eles dizem. É um tema um pouco mais sensível, né, que também é um desafio quando se lida com uma infraestrutura que conecta o país como um todo também. E aí você pega qual que é o elo mais vulnerável? É o humano. Né? Então, assim, você tem umas fraudes assim, o cara vai lá, te manda flores, né? Você feliz, pô, que legal, né? Aí eu falo, ó, seu marido enviou flores para você, deixa eu bater uma foto sua para eu poder confirmar, né, a entrega que você está recebendo. Aí o cara, essa confirmação, ele está abrindo uma conta digital, né? Está pegando sua biometria para abrir uma conta digital. Então... E essa questão do social... Não, porque a gente está falando de 120 mil funcionários, mas a gente pode falar de centenas de milhares de consumidores. Então, quando a gente pega essa questão da engenharia social, né, do engajamento social ali, como uma das ferramentas principais hoje de ataque, né, olha como é complexo medir e acompanhar tudo isso, né? E mais desafiador para o mundo de telecomunicações é o quê? As empresas de telecomunicações do Brasil
elas não são só empresas de telecomunicações. Elas são empresas que têm um ecossistema de negócio. Então, são empresas que no passado vendia dados e voz, hoje é fintech, tem serviço de educação, saúde, até jogos, gaming. Então, e aí você pega as 3 principais, do ponto de vista, né, de voz e dados, nós estamos falando de 200 milhões de pessoas. Olha o número, 200 milhões de pessoas. Pensa a possibilidade de problemas nesse universo. E o CISO está no meio disso tudo. É por isso que não dorme, de 2 em 2 horas. 2 em 2 horas. Sem falar o resto, a gente já sabe. Sem falar o resto. Tá. E aí, pegando um pouco da tua experiência também, Denise, você já viu várias revoluções tecnológicas, né, nesses 30 anos de carreira. Uhum. E cada uma delas traz um desafio diferente quando a gente pensa em segurança, né? Exato. Qual delas agora você enxerga com maior impacto em segurança digital? Eu acho que a inteligência artificial, ela trouxe um desafio que a gente está sem dormir essas 2 horas mais, né? Porque assim, a gente foi evoluindo, né? Tem os GPTs da vida. Aí vamos fazer um private, vamos botar segurança e blindar. Aí vamos fazer as aplicações e botar aqui uma automação com inteligência artificial. A gente foi lá e blindou. Aí nasce alguém, inventa lá o agente de IA. E aí? O agente de IA, ele vai lá, um robozinho entra, uma aplicação, ele consome uma API, lê uma base de dados, vai numa API de terceiros, pega mais um dado, vai para fora, enriquece aquele dado, volta. Cara, qual o controle que eu vou ter desse negócio nesse momento? E, Denis, a gente falou, inclusive no nosso, no painel que a gente fez, né, da velocidade da área de negócio. Em que, assim, nesses momentos impactantes que acontecem de revoluções tecnológicas, que a área de segurança, ela fica uns passinhos para trás, né? Temos que correr atrás, né? Temos. Muito. Porque a área de negócio já foi, né? A área de negócio já foi, as demandas chegam e a gente tem que atender de alguma forma. Não dá para dizer não, tem que dizer o como. E como está evoluindo muito rápido, o mercado não tem o como, né? Recebi uma empresa global que tem visibilidade de 70 países e eu falei, cara, qual é a melhor abordagem, modelo, roadmap para a gente desenhar a questão hoje, nesse momento, dos agentes de IA? Eu tenho certeza que amanhã vai sair uma solução, mas hoje não tem uma abordagem aí muito madura de mercado, né? Tem vários frameworks, desenho, o ASP tem, não sei o que, um monte de coisa. Mas, cara, vamos na realidade. Vamos tirar o PowerPoint e vamos aplicar aqui, ó. Fazer o teste, ver se passa. Você falar em revolução, que eu acho hoje, nesse momento, é isso. Espero que no RSA a gente consiga voltar com aquela startup mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Com a IA. Com a IA. E olhando para a história, assim, de todos os ataques que você já acompanhou, né? E se não puder falar nome, não tem problema. Mas qual é o tipo, qual foi o ataque que mais te impressionou, assim, e por quê? Eu acho que o que mais me impressionou foi num laboratório, quando teve um ransomware e encriptou o ambiente inteiro, né? Eu tinha sido advisor meses antes, tinha montado um mapa de riscos ali, tinha indicado bastante vulnerabilidade no ambiente, mas eu não tinha ideia da potência do ataque e do estrago que ia fazer se de fato ali entrasse naquele ambiente. Então isso para mim foi, cara, algo que me impressionou muito. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando de risco, não risco financeiro, né? De risco à vida. Risco à vida, né? Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um ataque recente que parou a produção do medicamento contra uma espécie de câncer, porque recebeu um ataque, encriptou o ambiente todo e é isso. E aí você investe no EDR, agora o cara consegue bypassar o EDR e aí o CISO continua sem dormir. Aí você tem que botar a solução B, porque a solução B, se acontecer, ele consegue recuperar. E aí, como é que eu peço dinheiro? Eu já pedi para o EDR, que é uma fortuna. Aí eu vou pedir para o outro que recupera, que é mais uma fortuna. E é mais uma coisa a ser instalada lá em quantas mil... É mais uma camada, é isso? Exato, né? Então, assim, hoje, você pega a média de mercado, o pessoal, eu estava falando, tem 55 plataformas aqui. O
pessoal, só isso? Eu tenho 70, 75, então eu tô chegando lá. Interessante, me veio aqui não sei se é uma pergunta polêmica, tá? Produção, tem uma fugindo do roteiro, produção. Vamos pensar aqui, mas é o seguinte, ó, a gente tem hoje executivos, Denis, que têm consciência real mesmo, né? Aqueles que já passaram por problemas, aquela nova geração de executivos, né? CEO, C-levels, que entende de fato quanto cyber é impactante para o negócio, e tem aqueles que a gente tem que educar, né? Tem que passar pelo processo de educação. Você acha que é importante um executivo desse experimentar ou vivenciar um incidente para acordar? Eu acho que na dor, o aprendizado e a consciência e a conscientização, ela vem mais forte. Mas você pega, né? Hoje o conselheiro, ele tem que saber de cybersecurity e está lá na cartilha. Sim. A gente falou sobre ter algum conselheiro consultivo para apoiar nessa camada que talvez não tenha ainda esse conhecimento. Exato. Então, assim, respondendo a sua pergunta, na dor eles aprendem mais, né? Eu tenho uma situação hoje que cyber está sempre no spotlight de uma forma positiva, com os investimentos positivos, porque foi na dor. Perfeito. Né? Perfeito. Tem um conhecido, né, que eu tenho no mercado, Eduardo Gouveia. Ele é um presidente de conselho, ele é um conselheiro de administração e um investidor de startups. Ele é um profissional, um executivo de alto calibre que fala muito sobre cyber em conselhos, a partir de uma dor. Ele machucou muito. Porque ele era um presidente de empresa que teve um problema muito sério, viveu aquilo, impactou demais a percepção dele e a estratégia dele como negócio, e ele hoje é um disseminador desse tema nos conselhos, né? E aí, um ponto importante, né? Falar com o conselho. Esse é um desafio que a gente tem. Não, esse é um desafio, e é aquilo que eu te falei, você tem, às vezes, menos de um minuto para você ganhar atenção do conselho. É isso aí. Né? Então, assim, todo aquele esquema de cultura, forma de falar, a linguagem, você tem que estudar muito isso antes, com uma estratégia de comunicação adequada. É uma ciência completamente diferente. É uma ciência, né? Diferente. São ciências, né? No jogo da empresa são públicos completamente diferentes. As pessoas são muito diferentes. E assim, eu estava num evento esses dias, aí eu vi um painel ali, e os caras estavam no painel falando de uma forma bem pesada, né? Falei, cara, esse tipo de comunicação não chega no board. Verdade. Né? Você não consegue. Assim, a teoria do caos... Nem geraria conexão. Esquece, não é a teoria do caos que você tem que levar. Você tem um cenário, você tem controles, esses controles têm limitações e tem um risco residual, né? E assim, pode ter uma perda financeira aqui significante, né? E aí, a gente tem dois caminhos. Um caminho tem que tentar levar uma linguagem que tem um apelo ali, que eles te ganhem atenção. É cansativo, talvez você vai ter que voltar umas 10 vezes. Mas o CISO, ele tem que ser incansável. Resiliência é uma competência importante. É super importante. Eu já defendi soluções que eu tive que voltar muitas vezes. Mas eu nunca perdi o sorriso, a vontade, né, e a perseverança de que aquilo era importante. Demais. Do board chegar e falar assim, cara, eu vou comprar porque você está, de fato, aqui vindo muitas vezes falando o mesmo assunto. Deve ser importante. Deve ser realmente importante. Deve ser importante. Você não parou no primeiro, não? Não. Foi. Entendeu? Então, assim, é isso. E tem que ter, assim, uma baita resiliência. Tem que treinar antes de ir. Cara, você tem que treinar antes de ir. É isso aí. Você tem que ter alguém simulando o seu conselho. Você tem que exercitar a comunicação. É isso aí. Demais. E não parece, né? Mas a gente já falou um monte. Eu queria te ouvir agora sobre o que você enxerga de tendência aí para os próximos 5 anos de ataques. Se existe algo que te preocupa, a gente já falou de ransomware, mas o que mais? Eu acho que a computação quântica é algo que vai ser a próxima resposta, depois da IA vai ser computação quântica. Exato. Então eu tenho bastante preocupação. Capacidade de processação absurda. Você tem países que a gente não sabe em que estágio está e como eles estão, né? Existe um delay no nosso mercado de preparação, né? Eu vejo pouquíssimas pessoas, as pessoas não sabem nem o que é isso ainda, né?
Então, assim, a gente tem que se educar já chegou, esse é o ano, você tem que se educar e fazer algo, um mapeamento inicial. Porque isso vai tirar muito mais o nosso sono. Sabe quem me deu uma aula sobre isso? Luiz do Boa Vista, fui almoçar com ele me deu uma aula sobre essa questão do processamento, a capacidade que isso tem. Isso. Falei, me explica mais. Aí começou, ficou um almoço inteiro e eu marcando as coisas ali, ele me deu uma aula sobre como esse vai ser o próximo ponto de atenção, se a gente pode chamar assim. E você imagina, computação quântica com IA e um mercado frágil, né? Imagino que as pessoas hoje já guardam dados criptografados para serem usados quando a computação chegar. E aí, o que vai sair desses dados? O lado do mal, né? Exato, o lado do mal. Eles têm um data lake de informação impressionante. Exato. Tem, gente. Entendeu? Eu sei. Eles têm mesmo. Bora pro fechamento? Puxar o nosso ping-pong? É o seguinte, Denis, assim, se você pudesse voltar no início da tua carreira, né? Voltar no tempo, né? Se você pudesse analisar como é que está você hoje, né? Que conselho você se daria lá atrás, lá no começo, olhando por toda a trajetória que você já fez? Assim? Nossa, cara, isso é bem difícil pergunta, mas assim, uma coisa assim, vou falar assim, não de cyber, tá? Mas vou falar de modo geral. Eu acho que, assim, investimento em línguas é algo super importante, né? Não só inglês, cara. Em inglês todo mundo fala. Você tinha que falar um francês, falar um alemão. Eu investiria em línguas, que é muito bacana, né? Eu morei na Holanda 4 anos. Sim. Ali eu senti falta, cara. Sabe? Porque, assim, todo mundo fala inglês. E o que mais? Quando o francês está do seu lado falando ali, quando o alemão está do seu lado... E o europeu tem isso, eles falam vários idiomas, né? 4, 5, 6 línguas, né? Então, eu teria investido ali. E o outro ponto, né, é a comunicação, porque, assim, eu fui muito técnico, muitos anos, e a minha comunicação era de bar da porta. Cara, bota o pedido, né? E aí, mudar isso levou um tempo, né? E a resiliência, né? Porque quando você é muito técnico, você é muito brabo, né? Vamos botar no ar, vamos fazer, Sim. vamos acontecer, e você acaba atropelando muita gente. Sim. Então, quando eu vejo a moçada hoje nesse perfil, eu acho que a comunicação, né, tem que ser melhor, a resiliência, o investimento em línguas, fazer uma boa faculdade. Eu acho que isso é essencial. Saber se relacionar, fazer um network é super importante, né? Eu vejo assim, a maioria dos CISOs acabam se conectando, mas tem uma turma que não. Sim. E, cara, quando você fica sozinho é muito ruim. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, acho que é isso. Muitos bons conselhos. Para você, o que é mais importante? Investir em controle de prevenção ou controle de mitigação de risco? Cara, prevenção, assim, incansável. Higienização. Cara, vamos fazer até onde a gente chegou. Por que a gente não fez? Cara, prevenção. É isso aí. Incansável, nunca ser chato, assim, aí o CISO tem que ser CISO mesmo, cara, chato, assim, vamos fazer uma prevenção. E fora de aquela pimbolim, que a gente já sabe que é uma competência que você tem, e isso fica para os bastidores, o que você faz, assim, para equilibrar a saúde mental, a capacidade emocional de fazer as coisas nas horas vagas, né? Assim, eu gosto muito de esporte. Hoje eu não surfo mais porque eu moro em São Paulo. Eu achei muito curioso quando ele me contou que ele surfava. De vez em quando, se você der um Denis Nese ali no Google... Gente, bora dar. Aparece o de meu boardboarding lá, de sempre, né? De vez em quando eu vou na piscina com onda ali do lado da minha casa, que é super legal. Eu gosto de surfar, né? Eu gosto de jogar tênis. Legal. Eu ainda ando de skate um pouquinho. Skateão, assim, só de dar um surfzinho no skate. Ó! Né? Debaixo de uma onda. Gente, vocês podem dar. Acabei de dar um Google. Não é ele? Você acha? Eu acho que é. Denis Nesta, escrito o nome dele certinho, gente. Gente, eu acho que vocês olharem. Muito bom, muito bom. É assim que eu relaxo, esporte. Quando dá, a gente faz. Muito bom. Denis, tem algum projeto, alguma iniciativa que você está envolvido, né? Assim, de repente você gostaria de compartilhar com a gente, com a própria comunidade? Não, o que eu estou envolvido no projeto é do Innovation Day, eu aposto muito nele, né? Que é o evento que a gente faz 4 por ano. A gente convida aí cerca de 20 temos 20 convidados, mais ou menos. É um evento que
dá em média ali 250 pessoas no presencial e umas 50, 100 no virtual, né? Então esse projeto é muito legal, ele é feito junto com os CISOs, né? Que a gente se junta ali para poder montar ali um painel e levar conhecimento para a equipe. Eu acho muito legal. E assim, eu gostaria, e já estou vendo movimentos de CISOs fazendo a mesma coisa. E a gente acaba indo nas empresas, rodando, né? E trocar boas práticas. E ali a gente está conscientizando, né? Cada um com a sua experiência, as nossas equipes. Né? Então esse é um projeto que eu acho muito legal. Sensacional. Né? E o churrasco do Cisão também. E Cisonas. E Cisonas. Opa! Tô pleiteando, já vem ingresso para próxima. Olha lá, tá vendo? Então, a gente vai ter depois da RSA esse churrasco. E ele vai até 80 pessoas só, infelizmente. Que ele é feito... Mas já é bastante. Um churrasco já é bastante gente. Lota e a fila fica de não conseguir enorme. E a gente vai fazer um evento depois da RSA. Esse vai ser com fornecedores, vai ser a resenha da RSA. Então, quem estiver conectado conosco, certamente vai estar lá. Estaremos juntos. Muito bom. Muito obrigada. Eu adorei o papo com você. Passou muito mais rápido do que eu imaginava. A gente falou lá fora, né, que passa mais rápido do que parece, né? Exatamente. Quer deixar um recado final? É isso, pessoal. Estamos aí nessa campanha de conscientização. Esse é um momento da gente conscientizar os nossos familiares também. Quantas pessoas hoje conscientizam os nossos familiares? Isso é importante. É uma forma da gente replicar, sermos multiplicadores. Então, muito vamos bom. investir na conscientização. Já pegando esse gancho do Denis, no blog da Axor, a gente tem 2 conteúdos focados em pessoas físicas. Um para crianças, que é o Safari do Crime. A gente transformando uma linguagem bem educativa para que as crianças se sintam mais seguras também e fiquem mais seguras na internet. E tem um conteúdo para os nossos pais, porque né, casa de ferreiro, espeta de pau, tios, avós, famílias, que também trata da segurança digital de um jeito muito mais leve e prático, que conecta com a vida das pessoas. Então, qualquer um de vocês pode compartilhar, pode baixar e mandar para a família, porque são conteúdos para gerar conscientização e educação de mercado. E aí, Lua, sempre comento que trazer a experiência, né, de pessoas que já estão há muito tempo no mercado é muito importante para as equipes, mas principalmente para os CISOs da nova geração. Né? Então, assim, o CISO da nova geração é o CISão daqui a 10 anos. Né? Então, é importante, né, toda essa comunidade de pessoas que protegem as empresas assistirem os podcasts, assistirem experiências dessas pessoas tão relevantes no mercado e aplicar isso nas empresas que eles estão trabalhando. Para isso que a gente grava o podcast, né? E tem esse nosso investimento de tempo, né? Aqui, de compartilhamento, de conhecimento, porque a gente sabe o quão rico é essa troca e aprender com quem está fazendo há bastante tempo. Sem dúvida. Torna o caminho muito mais fácil, né? Para quem está começando, né, Bru? Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigado a você. Temos muitos outros episódios ainda, Temos muitos episódios ainda. E, gente, se você curtiu, se você quer sugerir novos temas, novos convidados pra gente, não deixa de compartilhar. É feito pra vocês, é feito pra nossa comunidade de cibersegurança. Então, vamos juntos e muito obrigada, viu? Obrigada, Denis. Obrigada, Bru. Obrigado. Top. Tchau. Tchau.